Dr. Gilmar Mendes, do STF, quadruplicou a aposta e anulou a quebra de sigilo da empresa do Toffoli, determinada por CPI do Senado Federal. Isso pegou a todos de surpresa na tarde desta sexta-feira. A sexta-feira, como diz aquele poeta do bigode, nunca decepciona. A sexta-feira nunca decepciona. Gilmar Mendes anula a quebra de sigilo de empresa de Toffoli, a tal da Maridit, determinada por CPI do Senado. Aquela CPI relatada no Senado pelo senador Alessandro Vieira. Isso está em toda a mídia. A exemplo aqui do que está em O Globo. Olha que coisa, hein? Você imaginava que essa sexta-feira iria ter esta novidade? Gilmar Mendes mostrando que, para os amigos, tudo. Gilmar Mendes anula a quebra de sigilo de empresa de Toffoli determinada por CPI do... O ministro do STF considerou que a comissão parlamentar de inquérito incorreu em desvio de finalidade e abuso de poder. Vejam vocês. Eles usam essas cláusulas abertas para tudo. Quando o Bolsonaro indicou o Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, eles disseram que também foi desvio de finalidade. Quando o Lula indicou o seu segurança para ser diretor-geral da Polícia Federal, esse que está aí, o André Rodrigues, não teve nada de ninguém dizendo que foi abuso, que foi desvio de finalidade ou abuso de poder. A situação é muito grave. A decisão da CPI do Senado foi decisão seguindo todos os ditames da legislação e é decisão de um poder da República, é decisão do Congresso Nacional e novamente nós vemos um outro poder, no caso o STF capitaneado aí pelo Gilmar Ferreira, abduzindo o outro poder, anulando o outro poder. Gilmar Mendes não anula somente a quebra de sigilo legal determinada por uma comissão parlamentar de inquérito. O mais importante instrumento aí à disposição que o Constituinte colocou, à disposição do Congresso Nacional. Gilmar Mendes não anula apenas a quebra de sigilo da empresa do amigo Toffoli, do seu pupilo Toffoli. Ele anula o Congresso Nacional. Ele é reincidente em anular o Congresso Nacional. Me lembro que quando o Toffoli chegou sem saber nada de direito, aos 41 anos, lá no STF, os próprios ministros o chamavam de o estagiário. E era uma coisa acachapante. Naqueles idos de 2010, 2011, 2012, os jornalistas perguntavam: e como está indo o ministro Toffoli, ministro Gilmar? E o Gilmar dizia, sem o menor pudor, ele está indo bem, está estudando, ele está aprendendo. Vocês vejam, há muito tempo, há muitos anos, que aquela corte tem problemas. Como diria Lula, problema. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta sexta-feira a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridit, que tem entre seu sócio, aliás, ele confessou, o Toffoli é um dos sócios, confessou a duro custo. A quebra foi determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado e aprovada na quarta-feira. Os parlamentares deram aval para a quebra de sigilo do período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2026. O decano, que é o que está há mais tempo lá no STF. Olha, como é que está o STF hoje? Uma crise de credibilidade. Quem é que está mais tempo lá? Gilmar Mendes. Então, Gilmar Mendes é um dos culpados por isto em que foi transformado o STF. Mas ele continua, ele não para. O decano do STF considerou que a CPI aprovou as quebras de sigilo da empresa de Toffoli, aspas, em manifesto e incontornável descumprimento dos limites do objeto da apuração parlamentar. Segundo Gilmar, a justificativa para a providência invasiva é destituída de idoneidade por completa e absoluta ausência de fundação válida. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Nós estamos, meus amigos, naquela frase do Rui Barbosa, o pior autoritarismo é aquele que pode vir de onde?
Segundo Gilmar Mendes, a CPI incorreu em desvio de finalidade. Disse ele, o requerimento de quebra de sigilo apresenta narrativa e justificação falhas, imprecisas e equivocadas. Há na espécie um verdadeiro salto lógico e jurídico sob o pretexto de combater o crime. A comissão decreta a quebra de sigilo e a produção de relatório sem indicação de um único elemento concreto que vincule o ora requerente aos fatos narrados do requerimento tal. Agora, onde é que Gil Mendes deu esta decisão? Dentro de uma ação que não tem nada a ver com isso, que ele ressuscitou. Uma ação de há 3 anos. Uma ação impetrada há 3 anos. Gilmar Mendes anulou então a quebra de sigilo determinada pela CPI ao considerar que houve evidente e flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade na decisão da comissão que quebrou o sigilo de Maride. Com a palavra o povo, o julgador do Gilmar Mendes é o povo. E o que está dizendo o povo, a exemplo do que disse hoje o povo, Sua Excelência o povo, em mais um resultado de pesquisa publicado, pesquisa agora da Paraná Pesquisa, Flávio na frente de Lula. Flávio sobe e não para de subir, e Lula cai e não para de cair. Com a palavra, Sua Excelência o povo. Sua Excelência o povo. O que é que tem dentro dos sigilos bancários, fiscais e telemáticos da Maride que tanto assusta Sua Excelência, advogado do Toffoli, quero dizer, colega do Toffoli, no STF? Cristo Rei. Que coisa, hein? Vou dizer a vocês, nós estamos vivendo um momento... Gente, nós somos um país, somos uma nação, somos um povo. O que aconteceu? Qual foi a esquina errada que dobramos? Quando o judiciário se tornou isso que está? Como foi permitido que o judiciário se tornasse isso que está? E como isso se aprofundou de 2022 para cá? O direito é o que eles dizem que é. Não mais o que a dogmática, a jurisprudência, construída a duras penas, anos e anos. Não, tudo isso não vale mais nada. A Constituição está lá desde 1988, essa atual. Mas não importa. É como disse o Temer, hoje em dia nós temos a Constituição de 88 e ao lado dela há 11 constituições. Cada cabeça de um ministro, o Temer disse isso com a desfaçatez, com o cinismo. Ele diz que cada cabeça de um ministro é uma Constituição. Essa pérfida corrente chama-se corrente consequencialista, que predomina hoje no STF. Eles olham para o umbigo, e aí olham para os fatos, muitos fatos, inclusive, que eles têm interesses nos fatos, eles dizem, eu vou interpretar a Constituição dessa ou daquela forma porque eu acho que a consequência vai ser boa. Não interessa o que dizem as velhas técnicas de hermenêutica, as técnicas de interpretação, literal, lógica, histórica, teleológica, sistemática. Não. Essas técnicas que interpretam um texto constitucional há mais de 2 séculos, não interessa. O que interessa é as consequências que eu, com a minha interpretação, eu vejo que poderão ocorrer. O problema é que muitas vezes as consequências são pensando em seus próprios interesses. Tá feio, hein? Tá muito feio. Eu não sei se um Estado consegue, eu não sei não. Hein? Dê seu like aí, inscreva-se, comente. Agora, parem de fazer comentários raivosos. Isso não é bom, não é próprio, não é o momento disso, por favor. Atentem-se bem, controlem-se. Cada um tem que ser a sua própria régua. O momento não está para peixe. Controle os dedinhos. Bom, comentem, compartilhem. Se aparecer o botão hypar, clique no botão hypar para esse vídeo atingir mais pessoas.